Bom, gente, agora nós vamos falar sobre a função horária do movimento uniformemente variado. Nós tínhamos comentado sobre a função horária do movimento uniforme, né? O movimento uniforme, ele recebe esse nome porque justamente a velocidade é sempre igual, a velocidade não muda, a velocidade é uma constante, tá? Então ela é uniforme em todos os instantes que você medir, né? Lembra da velocidade? A velocidade é v igual ΔS sobre ΔT, ou SF menos SI sobre TF menos TI. Bom, o que é o S mesmo? O S é o espaço percorrido. Vem de space, vem do inglês, né? Então aqui seria espaço final menos espaço inicial. Nesse intervalo de tempo aqui, tempo final menos tempo inicial. Você disparou o cronômetro, o TI pode ser zero ou não, depende do cronômetro, estar zerado ou não. Aí você para o tempo, você mede quantos metros, quantos quilômetros, quantas polegadas, quantas milhas o corpo andou, né? Então tá. Daqui a gente tira a função horária do movimento uniforme. Função horária do movimento uniforme. É só a gente pode considerar o cronômetro zerado para facilitar, senão você vai colocar entre parênteses aqui esse intervalo, né? É só isolar as nossas variáveis. Quais são as nossas variáveis? O espaço e o tempo. O espaço e o tempo, né? É lógico que a posição inicial depende das condições iniciais do problema. Ela é dada, né? Então, ela não é uma variável, é uma constante. Na física e na matemática, nós trabalhamos sempre com variável e constante. Variável é alguma coisa que está mudando. Constante é alguma coisa que está não muda. Ela vale sempre o mesmo valor no tempo ou em outra variável, né? Muito bem. Então, ó, daqui a gente isola o S, é só passar o T multiplicando o V aqui, ó. E depois você passa o S, a gente considera o TI zero, né? Fica mais fácil. Passar o SI para cá. Em alguns livros, né, nós encontramos o SI como sendo S0, S da origem, né? Aqui eu coloquei SI para a gente fazer uma referência a esse SI aqui, que é o mesmo na verdade, né? É S da posição original, do tempo igual a zero, tá? Então, essa é a nossa função horária do movimento uniforme, tá? Agora, nós vamos falar sobre função horária do movimento variado. Movimento variado é um movimento que tem aceleração. Lembra, ó, pisei no acelerador, então é um movimento variado ou movimento acelerado, tá? Pisei no acelerador, o carro começou a aumentar a velocidade. Ele estava indo a 80, né, quilômetros por hora, aí eu piso no acelerador, velocidade aumenta. Então a gente não temos mais uma velocidade constante, né? Nós temos agora uma velocidade mudando. A velocidade vai ser então uma variável. Então ó, você tem a velocidade variando, mudando, e a posição mudando, e o espaço mudando, né? Então nós temos
duas funções horárias aqui, tá? Uma para medir a velocidade e outra para medir a posição, né? Então, ó, começando pela velocidade. Gente, ó, definição de velocidade. Velocidade é o espaço percorrido, a variação do espaço, definição de aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Ou aceleração igual VF menos VI sobre o tempo, né? Vamos fazer exatamente o que nós tínhamos feito aqui, né? Tempo inicial. Tempo final menos tempo inicial. Bom, se eu considerar a velocidade inicial como sendo a velocidade da origem, onde o tempo é zero, então aqui vai ser zero e aqui vai ser V0, né? Então, fazendo essa mudança aqui, ó, nós temos A igual VF menos V0 sobre TF. Bom, agora nós nem precisamos mais usar esse índice aqui para diferenciar os dois centros, né? Bom, agora é só isolar quais são as variáveis. Ó, lembra que a velocidade está mudando agora, porque eu pisei no acelerador, né? E o carro está com a velocidade aumentando. Ou eu pisei no freio e a velocidade está diminuindo. Está mudando, não é mais sempre a mesma, tá? Então aqui, ó, essa é variável, essa é variável. Eu vou isolar essa variável aqui, ó, tá? Passo o t multiplicando, ele está dividindo, passa multiplicando. Então fica A vezes t igual... E vou passar, gente, ó, esse V0 para lá, tá? Porque eu vou isolar o meu VF. Lembra, ó, na matemática, a gente sempre deixa uma variável sozinha aqui, ó. Essa é a função, é a equação do primeiro grau, né? Uma equação linear. Eu deixo minha variável dependente sozinha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, eu vou passar o V0 para lá. Então, ó, ele é negativo. Ele passa positivo. Então, V0 mais igual a V, tá? Então, pronto. Criamos nossa função horária do movimento uniforme. Vamos só virar ela agora, ó. Vamos virar. Fica assim, ó. V é VF, né? VF igual V0 mais A vezes T. Pronto. Bom, a gente nem precisa usar esse índice aqui, tá? Nem precisamos usar esse índice aí. Então, essa é a nossa função horária do movimento uniforme. Função da velocidade, né? Bom, se tem a função da velocidade, tem a função da posição, do espaço percorrido, tá? Então, essa aqui é só substituir o valor, tirar o valor de t daqui, substituir a velocidade aqui, ó, tá? Você vai cair numa equação muito parecida com essa. Então, ó, S0 mais V0 vezes t mais A vezes t quadrado sobre 2. Essa é a minha função horária do movimento
variado, né? Movimento acelerado. Então nós temos duas equações horárias em relação ao tempo, por isso que chama horária, né? Do movimento acelerado ou variado, tá? São essas duas aqui. Nós vamos usar nos exercícios essa ou essa, tá? Quando tiver o tempo. Tem uma outra que não é, tem uma outra equação do movimento acelerado que não é em relação ao tempo, tá? Depois nós vamos falar sobre ela. Mas por enquanto, vamos nos concentrar somente nessas duas aqui. Ó, repara, pessoal, que se eu não tiver aceleração, essa equação aqui, ó, é muito parecida com essa. Aliás, é essa, né? Ó, se eu não tiver aceleração é zero. Some esse termo, é essa equação aqui que aparece, ó, tá? Posição é igual a posição inicial mais uma velocidade vezes o tempo. Então eu vou acrescentando a cada instante, eu vou acrescentando ou subtraindo, né, um número à posição inicial. Eu tenho uma posição inicial, aí à medida que o tempo vai passando eu vou acrescentando, ou depende para onde eu estou indo, né? Se eu estou indo na direção positiva do eixo ou negativa do eixo, né? Aqui também, tá? Essa é uma equação do segundo grau, essa é uma equação do primeiro grau, essa é uma equação do primeiro grau também, tá? Depois nós vamos fazer exercícios sobre usando essas. Muito obrigado e até a próxima.